Olá pessoal do YouTube, Luiz Roberto aqui, mas ajude o canal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like para dar uma força, né? Onde eu vou trazer estudos sobre teologia, demonologia, parapsicologia, Bíblia, apologética católica, defendendo a fé católica com base na Bíblia, na patrística, na própria tradição apostólica, no hebraico, aramaico, grego, latim. Eu não sou especialista em hebraico e latim, mas sempre eu consulto as fontes, né, os dicionários, estudos. Então esse vídeo é mais uma refutação, uma resposta aos apologetas protestantes, né, que querem dizer que os católicos estão errados, que são hereges, que estão equivocados, né? Tentam corrigir os católicos, mas eles mesmos estão equivocados, né? Então aqui mais um vídeo ao João do Aeropago, acho que é assim que pronuncia, ele refutando os irmãos Clatal sobre a intercessão do santo. Vai trazer Jó 33, 23, né? Que fala sobre a intercessão dos santos. Aqui eu vou mostrar o vídeo dele, aí eu vou refutando em cima e vou trazer alguns estudos, algumas pesquisas que eu acabei pesquisando, né? Aqui, deixa eu ver aqui. O João do canal Aeropago Apologética, né? Bom, o vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo react ao vídeo do Jimmy Platala aqui, que é onde a Bíblia nos exorta a invocar os santos. Se você não viu a primeira parte, é importante que você veja, porque a gente reagiu basicamente à introdução do vídeo dele, onde ele estabelece o silogismo. A primeira coisa dos protestantes, eles confundem intercessão com invocação, né? Eles acham que a prática da intercessão dos santos, o catolicismo, é uma evocação dos mortos, né? Sendo que são coisas totalmente diferentes. Uma é a necromancia, é o ritual da necromancia, outra é a intercessão dos santos. Na necromancia, para invocar a alma, o espírito de um morto, um fantasma, tem que ter uma necromante, né? Normalmente a necromante e o cliente ali vão no cemitério, talvez usam os restos mortais do falecido, roupa, algum pertence, né? Para chamar e invocar literalmente a alma do morto, né? Ali vai usar rituais de magia, feitiçaria, normalmente no cemitério, né? Talvez vão desenterrar os restos mortais do morto, trazer a alma do morto. Na necromancia, a alma aparece e é visto pelo necromante, pelo cliente que contratou a necromante. O morto, a alma, o fantasma, vai conversar, dialogar, aparecer como se aparece para outra pessoa, né? Para revelar uma profecia. Diferente da intercessão dos santos, não há nenhum rito mágico, não é uma invocação. Invocação é chamar, é invocar literalmente a alma, o fantasma, o espectro do falecido. Na intercessão dos santos, a alma do santo, ele não aparece, não faz nenhuma revelação, nenhuma profecia, não aparece o católico, o judeu, né? Ele não usa nenhum tipo de artifício mágico, de feitiçaria, né? Na intercessão dos santos, se roga ao santo para que ele ore a Deus por nós, né? Os judeus até hoje têm essa prática de ir aos túmulos dos tzadik, dos justos falecidos, deixar um bilhetinho ali pedindo que aquele justo tzadik rogue a Deus, ore a Deus pelaquela pessoa que deixou o bilhetinho. Os judeus sabem muito bem a diferença entre invocação, né, que é proibido, necromancia, de intercessão.
de idolatria, né? Assim como os católicos sabem muito bem a diferença. Basta o protestante estudar a diferença entre necromancia e intercessão, que são coisas totalmente diferentes. Acho que o protestante tem preguiça de estudar a diferença entre o que é necromancia e intercessão, tanto no meio católico, no ortodoxo, no judeu, né? Até o grupo judeu até hoje tem essa prática de pedir a intercessão dos santos, dos tzadiks. E hoje a gente vai continuar esse react aqui até onde der, né? Porque tem mais coisa aqui que ele fala do vídeo. E antes de ir no nosso react, você já deixa o seu like aí, se inscreve se você não é inscrito, ativa as notificações, comente, você pode ser membro desse canal também para receber conteúdo exclusivo. Siga-me no Instagram, tá aparecendo tanto na tela como tem link na descrição aí. E antes de ir propriamente no nosso react, vamos fazer a nossa oração. A oração Senhor, dele, em nome né? de Jesus, guia-nos pelo Espírito Santo para defender a verdade com mansidão, sem orgulho nem ataques pessoais. Guarda-nos de revidar o mal e mantém nosso coração firme na verdade, na santidade, no amor por ti. Que tudo seja para a tua glória. Amém. Bom, esse é o silogismo aí, né, que o Jenga apresenta, e a gente viu que a premissa é verdadeira. Sim, a Bíblia nos exorta a recorrer à intercessão dos justos em terra, né? Eu fiz questão de ressaltar para deixar essa premissa mais precisa, mais refinada. Todos os versículos que ele traz são de justos intercedendo por justos nessa terra, todos em vida, ok? A segunda premissa é de que os justos falecidos são nossos intercessores. Isso é uma possibilidade, ainda que não se está falando de invocação dos santos. Mas o porquê que essa premissa é problemática? Porque a partir dela pode-se fazer um salto lógico para a invocação dos santos, que não é sustentável biblicamente, porque ele só consegue achar 3 versículos. Um é de um livro apócrifo, e os outros 2 versículos que ele traz de Apocalipse, né, que é um livro canônico inspirado tanto para protestante como para católico, não fala sobre intercessão dos santos. Logo, a conclusão da premissa é equivocada, o silogismo não se sustém. Defender a invocação dos santos com base nesse silogismo aqui não é algo plausível. Então agora nós vamos para a continuidade do vídeo, porque ele fala mais coisas aqui e a gente vai analisar. Bom, ele começa a desenvolver um pouco mais aqui o assunto, né? E ele dá alguns exemplos de intercessão dos justos. E de novo, todos eles remetem à intercessão de pessoas vivas, orando por pessoas vivas, uns pelos outros aqui nessa terra. O primeiro caso aqui que ele traz de Jó, depois de toda a aprovação de Jó, depois de Deus se revelar a Jó, Eu vou de pular uma aqui. aliança Jó, estudo só sobre isso no Devocional dos Brothers, você pode acessar aí, tá na descrição, e ver como existe essa relação, essa figura de Jó ímpio, né? Que inclusive estava retado, que também peca, mas não está mais na categoria de alguém que está em desobediência a Deus. Então não é aquela coisa, nossa, eu sou um pecador, eu creio em Deus, mas eu me considero um crente pecador e tem um outro santo que está no céu e ele não é pecador porque ele alcançou a santidade perfeita, ele pode orar por mim. Isso é mentalidade católica medieval, não tem nada na Bíblia que sustente isso daí. O que tem em João 9,31 é João falando de pecadores, aqueles que não têm a Deus, não são ouvidos por Deus, e aqueles que estão em Cristo Jesus, têm Deus, prestam culto, pecados sem arrependimento. E ele vai tentar quebrar essa objeção. Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ora, nós católicos, no entanto, não consideramos que a mediação exercida por Maria e pelos santos é uma mediação independente dessa mediação única e exclusiva de Cristo. Cristo é o mediador entre Deus Pai e os homens. Não obstante, isso não exclui mediadores entre os homens e o próprio Cristo. Portanto, os santos participam de maneira secundária, subordinada e dependente da mediação de Cristo. Então aqui ele vai tentar quebrar a objeção do protestante, mas na verdade não consegue fazer isso biblicamente, né? É só um raciocínio católico desenvolve, mas você não tem base bíblica nenhuma. Porque o que o protestante vai falar? Na verdade ele só vai citar o versículo bíblico, né? Só há um mediador entre Deus e os homens. É só há um que se coloca entre Deus e os homens para fazer essa intermediação que nós precisamos. Então, cadê não vou dizer erro, né? Esse João. Quando a Bíblia diz que, que o único mediador entre Deus e o homem é Cristo, ali, acho que em 1 Timóteo, se o protestante continuar a leitura, ali está se referindo que Cristo é mediador em relação à salvação, né? Em relação aos santos, é intercessão. Lá no livro segundo Macabeus 15, depois do versículo 12, né? O protestante, eles rejeitam os deuterocanônicos, considerando apócrifo, não canônico.
Lá em 2 Macabeus 15 vai falar sobre Onias e Jeremias, já falecido, que no céu ora, roga pelo povo da terra, né? Já li uma tradição judaica helenista. A diferença entre o protestante e católico é que o protestante segue uma tradição judaica e os católicos seguem outra tradição judaica. Os protestantes rejeitam o deuterocanônico, com base na interpretação da teologia de Lutero. Lutero, ele não excluiu os deuterocanônicos da Bíblia, só colocou a parte ali, tipo um apêndice, né? Separando ele do resto dos livros, considerando bons para leitura, apócrifos, né? Histórico. Só que esse pensamento de Lutero se baseou em São Jerônimo, né? Foi São Jerônimo o primeiro a considerar os deuterocanônicos, né? Como apócrifos. Porque tanto Jerônimo como Lutero estavam equivocados, né? Para Jerônimo e para Lutero e para os protestantes, os deuterocanônicos não são canônicos, não são inspirados, porque foram escritos no grego. Jerônimo considerava somente os textos em hebraico como canônico, como inspirado, porque quando Jerônimo viajou para a Palestina, ele viu que na Bíblia hebraica não havia os deuterocanônicos, né? Porque foram escritos no grego. E Jerônimo colocou essa ideia na cabeça, que apenas os textos em hebraico eram canônicos, inspirados. Jerônimo não considerou os textos em grego, né, como não inspirados, como não canônico. Mas hoje a arqueologia mostrou que através dos manuscritos do Mar Morto se encontrou ali cópias em hebraico dos deuterocanônicos, né? Até tem a expressão veritas hebraica, né? Que o Jerônimo usou, porque Jerônimo considerou só os textos hebraicos como canônico, como inspirado. Mas, se pegarmos ali as obras de Santo Agostinho considerava os 73 livros, o mesmo da Bíblia católica, como canônicos. Agostinho considerava os deuterocanônicos como canônicos, como inspirado. É engraçado que o protestante gosta de usar Santo Agostinho contra os católicos, né? Mas parece que eles não veem essa parte onde Agostinho ele considerava os 73 livros como canônico, a mesma lista da Bíblia hebraica, da Bíblia católica, aliás. Aqui, continuando no vídeo do rapaz aí, do João. Ele diz, ok, o fato de Cristo ser Aí, voltando, né? Santo Agostinho, assim como Orígenes, ensinam a doutrina da intercessão dos santos. Nas suas obras, como Cidade Volume 2 e nos Sermões, Santo Agostinho testemunha ali curas, milagres, pessoas possuídas pelo demônio, essas pessoas libertas, curadas, pela intercessão de Santo Estevão, porque Santo Agostinho era devoto de Santo Estevão. No livro Cidade Volume 2, tem o testemunho de Agostinho, onde ele testemunhou uma mulher e várias pessoas alcançando graças, orando ali diante do corpo de Santo Estevão, né? E recebendo graças. Mas é Deus fazendo um milagre pela intercessão de Santo Estevão. Nos sermões também, Agostinho vai trazer a intercessão de Santo Estevão, a intercessão dos santos, culto aos santos, Santa Felicidade, Santa Perpétua, São Gervásio, São Protássio, né? Provavelmente Santo Agostinho também era devoto desses santos. É engraçado o protestante usar Agostinho para refutar os católicos, sendo que Agostinho praticamente era católico, né? Era praticamente católico, né? E Orígenes também
vai citar segundo Macabeus, né? Segundo Macabeus, e ensinar também a doutrina da intercessão dos santos. A maioria dos pais da igreja, eles usaram a Septuaginta, os deuterocanônicos, né? Tobias, Judite, Macabeus, como os católicos. O próprio Cristo citou a Septuaginta, citou Tobias, citou Eclesiástico. A Epístola aos Hebreus citou segundo Macabeus, né? O mediador não impede que tenha outros mediadores subordinados a Cristo. Isso já é uma contradição em termos, mas é muito comum o católico fazer isso para quase tudo. É aquele joguinho de palavras que ele faz, um joguinho semântico, é a mesma coisa. Então ali, quando o protestante fala que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, é em relação à salvação. É só continuar o texto. O texto fala ali de salvação, não fala de intercessão. E o protestante confunde muita coisa, né? Maria é sem pecado, mas ela é sem pecado em Jesus. Maria, ela é corredentora, mas em Jesus. Então, na teoria, eles colocam Jesus ali para justificar isso daí. Eles falam que Maria e os santos têm uma mediação, subordinada à mediação de Jesus, para tentar justificar a contradição deles. Só que seria muito simples eles defenderem um ponto deles. Mostre biblicamente isso. E o perigo disso é que qualquer doutrina pode ser justificada dessa forma. Qualquer doutrina herética pode ser justificada dessa forma. Você pega uma função, um atributo que é único exclusivamente de Cristo, você atribui a qualquer outra criatura, desde que você fala, tá, mas é em Cristo que ele faz isso. Se ele conseguisse defender biblicamente, por exemplo, de que há uma mediação dos santos e de Maria subordinada à mediação de Cristo, ok, mas ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Isso aqui em seguida você vai ver comigo. Portanto, os santos participam de maneira secundária, subordinada e dependente da mediação de Cristo. Nós podemos citar outros exemplos de atributos que são exclusivos de nosso Senhor, que os santos participam, ainda assim, de maneira subordinada e a ele sujeita. Um exemplo mais clássico seria o julgamento do mundo, pois nós lemos no Evangelho de São João, pois o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Isso, no entanto, não exclui os santos de também julgarem o mundo de maneira dependente do julgamento de Cristo, pois nós também lemos na Bíblia. Não sabeis que os santos julgarão o mundo, e se o mundo há de ser julgado por vós, seríeis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais as pequenas questões dessa vida? Ou seja, assim como os santos participam de modo subordinado da mediação única de Cristo, eles também participarão do julgamento. Ou seja, o problema do católico é que ele se utiliza de uma exceção e infere que toda regra tem um par. A gente sabe que você está convidado, ou que você... Ou seja, novamente, também ressaltando um contexto que não se pode traduzir eles por intérprete. No entanto, isso está errado. Afinal, os Targums sobre Jó, que são o texto mais antigo que a gente vai ter, traduzem o termo hebraico melisai por paráclito. E também, nos manuscritos do Mar Morto, Moisés é chamado de melis, mediador do povo antigo. Ou seja, novamente, também ressaltando um contexto que não se pode traduzir eles por intérprete. Vamos lá, gente. Vocês precisam se atentar aqui a essa cambalhota que ele tenta dar para justificar, orar para antes, fazer exegese de um texto. Você ir para o idioma original. Você poderia ir para a Septuaginta também. Você poderia até usar a Vulgata Latina, né, que é considerada a tradução oficial. Só que aonde ele vai se recorrer para defender? Aqui o João, né, do Aeropago, ele quer refutar o Clatal, né, dizendo que ele está equivocado, que está usando fontes diferentes, mas aqui quem está equivocado é o próprio protestante, né? Porque aqui ele vai explicar, né, que o Clatal está citando o Targum, né, que o termo melitz, né, que é intercessor, né, ele, o João vai falar que está errado, é outro termo na Bíblia original, mas aqui quem está equivocado, né? É a ideia de orar para anjos. O Targum. O que é o Targum? São comentários judaicos, paráfrases do Antigo Testamento no aramaico. E aí você pergunta, por que o cara tem que fazer isso? Justamente, pessoal, porque nem no hebraico, nem no grego, na Septuaginta, nem na Vulgata Latina, ele vai achar a base do que ele quer defender. Eu não sei como ele chegou a essa conclusão, mas ele precisou ir no Targum. Traduções, comentários e paráfrases para o aramaico de textos do Antigo Testamento. Porque ele diz aqui que no Targum usa-se a palavra advogado. Só que o problema é que quando você vai para o hebraico, você vê que a palavra aqui traduzida como intercessor, né, na Almeida Revista Atualizada, é lutz. E ela tem um campo semântico um pouco aberto, né? Pode significar escarnecer, desprezar, falar arrogantemente. Mas uma das possibilidades é interpretar linguagem, intérprete, embaixador, alguém que leva uma mensagem, e só. Portanto, intercessor é uma tradução que se aproxima muito da palavra do original. Mas se você clicar aqui, por exemplo, né, e ver essa palavra em todo o Antigo Testamento,
consegue ter uma noção mais tangível do uso dela. Você vê, por exemplo, Gênesis 42, 23, eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Quando os irmãos de José foram até José no Egito, José não tinha se dado a conhecer a eles ainda, José não estava falando a língua dos hebreus, mas estava falando por intérprete. E a palavra que aparece aqui é lux, a palavra que está em Jó. E ele ainda diz que é um erro traduzir dessa forma. Outro exemplo, segundo o livro de Crônicas, contudo, quando os embaixadores do príncipe, ou seja, aqueles enviados para dar a mensagem do príncipe, você tem outros usos dessa palavra naquele outro campo, né, de escarnecer, de ser arrogante e tal, mas você nunca vai ver essa palavra sendo tratada como alguém que advoga por você, como ele vai ter que ir lá no Targum fazer. Como eu falei, por que ele não vai na Septuaginta, então, já que os católicos gostam de se gabar da Septuaginta? Porque nem na Septuaginta eles vão conseguir o que eles querem. Na verdade, vai piorar a situação deles. Porque se no hebraico você tem intérprete ou embaixador, intercessor nesse sentido, no máximo, na Septuaginta piora, porque a palavra que aparece é da morte. Então, se você pegar a palavra anjo, o adjetivo que aparece, seria como um anjo mortal, um anjo que traz a... Aqui um equívoco desse protestante é que nem anjo também é uma tradução da Septuaginta, né? Que no hebraico, malaquim, né? Eram servos de Deus, né? Não eram anjos como a gente entende. Assim como a crença no Messias, reino de Deus, o Messias guerreiro, libertador, veio também da Bíblia grega, não veio do texto hebraico. Reino de Deus, Messias, né? Messianismo veio tudo da Bíblia hebraica e do Targum, né? Essa crença também. Demônio, vai entrar muita coisa como demônios, outra coisa, Gênesis 3,15, né? Também é um acréscimo, uma interpretação do Targum. A própria o maçorético vai trazer acréscimo, interpretação do Targum. As Bíblias em português que usaram o maçorético vai trazer acréscimo do Targum, Gênesis 3,15, né? Que o texto em arcaico está uma coisa e no Targum, nas Bíblias está outra coisa, né? Então é falta de estudar também mas eu quero entrar nesse detalhe de Meletes, né, e Lutz. Morte, ou seja, se distancia mais ainda da ideia que ele quer dar para o texto. Você tem a etimologia dessa palavra, que é trazer, carregar, portar a morte. Aquele que traz a morte, ou seja, a Septuaginta, que é a tradução que eles se gavam para tentar justificar o cânon deuterocanônico deles, traz algo que vai muito além, muito distante do que eles querem fazer. No hebraico, a palavra não quer dizer advogado ou qualquer coisa do tipo. Significa intérprete, intercessor, embaixador. No grego, tradutores optaram como um anjo que traz uma coisa letal, traz a morte. E o que sobraria para eles? A Vulgata Latina, né? É a tradução oficial deles. E na Vulgata Latina diz: se houver um anjo que fale em seu favor, que fale, remetendo muito mais próximo ao original hebraico, que é interpretar. Mas outra coisa também é que os protestantes não sabem que crença a anjos e demônios não existe na Bíblia, né? São seres diferentes. Anjo e demônio é uma construção teológica cristã, não judaica, né? Porque os malaquins, que seriam anjos, são seres de natureza diferente dos querubim, né? Isso foi uma construção medieval, como nos demônios, né? Na Bíblia não existe demônio do tipo anjo caído. Lá são espíritos criados por Deus, né? Aí ele quer que o católico prove a intercessão dos santos, até vai ter que provar também a trindade, demônio, anjo, messianismo no Antigo Testamento, que não existe, pecado original, né? A palavra Deus onipotente, que não existe no texto hebraico, lá é El Shaddai, é o Deus da montanha, porque Deus é onipotente, é um conceito da escolástica de São Tomás de Aquino, né?
Assim como que nem desenvolvimento da angeologia é do pseudo Dionísio e de Tomás de Aquino também. Não existe a hierarquia angelical, o conceito de que todos esses seres, Malaquim, querubim, serafim, são anjos, né? Isso é construção teológica também, né? O protestante não vai saber também. Eu vou perguntar, cadê a Trindade na Bíblia? Ah, mas tá ali. Vai falar, vai fazer um malabarismo, né? Cadê o pecado original? Não existe também pecado original, né? É a diferença do epi, ro, para o inco no latim.